Há momentos em que sentimos que nossa força está se esgotando e que os desafios da vida são pesados demais para suportar. Nessas horas, buscamos algo que nos sustente, uma fonte de força e resiliência que nos ajude a continuar. A boa notícia é que Jesus já nos ensinou o caminho para permanecermos firmes, mesmo diante das maiores adversidades. Ao longo de sua vida, ele não apenas falou sobre força, mas demonstrou por meio de suas ações como podemos encontrar verdadeira fortaleza interior. Dos momentos mais tranquilos aos mais difíceis, Jesus deixou ensinamentos profundos que revelam onde está a fonte da nossa força. A partir disso, podemos identificar 6 princípios essenciais que nos ajudam a viver com mais firmeza e perseverança: confiar em Deus, orar constantemente, servir aos outros, manter a fé em tempos difíceis, perdoar de coração e aceitar a vontade de Deus. O primeiro princípio é confiar em Deus em todos os momentos. Desde o início de seu ministério, Jesus demonstrou que a verdadeira força vem da confiança total no Pai, especialmente nas situações mais desafiadoras. Um exemplo claro disso está no episódio do deserto, quando ele foi tentado após jejuar por 40 dias. Em um momento de extrema vulnerabilidade, o diabo tentou levá-lo a usar seu poder para satisfazer sua fome. No entanto, Jesus respondeu com firmeza, afirmando que o ser humano não vive apenas de pão, mas da palavra de Deus. Essa resposta revela que a confiança em Deus deve ser maior do que qualquer necessidade imediata. Mesmo diante da fome, Jesus não cedeu, pois sabia que sua sustentação vinha de Deus. Isso nos ensina que nos momentos de maior fragilidade, devemos confiar ainda mais, mesmo quando não conseguimos enxergar soluções. Ao longo de sua vida, Jesus manteve essa confiança inabalável. Ele deixou claro que veio para cumprir a vontade do Pai, e não a sua própria. Em outra tentação, quando foi desafiado a provar sua identidade se lançando do alto do templo, ele novamente respondeu com a palavra, mostrando que não precisava testar Deus para confiar nele. Esse ensinamento é essencial para a nossa vida. Muitas vezes queremos controlar tudo e encontrar respostas rápidas, mas Jesus nos mostra que a verdadeira força está em confiar e esperar. Quando depositamos nossa confiança em Deus, encontramos uma força que não vem de nós mesmos. O segundo princípio é a oração constante. Jesus deixou claro que a oração não é apenas uma prática, mas um relacionamento contínuo com Deus. Em diversos momentos, ele se retirava para orar, especialmente em situações importantes. Um dos exemplos mais marcantes é o momento no jardim do Getsêmani. Sabendo do sofrimento que enfrentaria, Jesus orou intensamente, expressando sua angústia, mas também se rendendo à vontade do Pai. Esse episódio nos mostra que a oração é o lugar onde encontramos força para enfrentar os momentos mais difíceis. A oração também nos ensina a alinhar nosso coração com Deus. Jesus não apenas pediu, mas se submeteu, dizendo que a vontade do Pai deveria prevalecer. Isso revela que orar não é apenas falar, mas também ouvir e confiar. Além disso, a oração deve ser constante. Não se trata apenas de momentos específicos, mas de uma conexão contínua. Jesus frequentemente buscava momentos de silêncio para estar com Deus, mostrando a importância de parar e renovar as forças espirituais. A oração nos dá clareza, direção e paz. Ela nos fortalece interiormente e nos prepara para enfrentar desafios com mais equilíbrio. Sem oração, nos tornamos mais vulneráveis. Com ela, encontramos renovação. O terceiro princípio é servir aos outros. Jesus ensinou que a verdadeira grandeza está no serviço. Um exemplo marcante foi quando ele lavou os pés dos discípulos, assumindo uma posição de humildade. Esse gesto mostrou que servir não é sinal de fraqueza, mas de força. Mesmo sendo o mestre, Jesus escolheu servir, demonstrando que o amor se expressa em atitudes concretas. Servir também nos ajuda a desenvolver resiliência. Quando ajudamos outras pessoas, tiramos o foco de nossos próprios problemas e cultivamos empatia. Isso fortalece nosso interior e nos dá propósito. Jesus viveu uma vida dedicada ao serviço. Ele ajudava, curava, ensinava e cuidava das pessoas. Sua missão sempre esteve voltada ao bem do outro. Esse exemplo nos ensina que, ao servir, encontramos significado e crescimento espiritual. Além disso, o serviço desenvolve humildade. Aprendemos a valorizar os outros e a agir com amor, sem esperar reconhecimento.
Esse tipo de atitude transforma nosso coração e nos aproxima de Deus. O quarto princípio é ter fé em tempos difíceis. Jesus mostrou que a fé é essencial para enfrentar as adversidades. Um episódio marcante foi quando ele acalmou a tempestade quando estava com os discípulos. Mesmo diante do perigo, Jesus estava tranquilo. Quando os discípulos, com medo, o despertaram, ele questionou a falta de fé deles antes de acalmar o mar. Isso nos ensina que a fé nos sustenta mesmo quando tudo parece desmoronar. A fé não depende das circunstâncias, mas da confiança em Deus. Ela nos permite permanecer firmes, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Outro exemplo é a cura da mulher que sofria há anos. Sua fé a levou a buscar Jesus, acreditando que seria curada. E exatamente isso aconteceu. Isso mostra que a fé nos conecta ao poder de Deus. Mesmo uma fé pequena pode gerar grandes resultados. O importante não é o tamanho da fé, mas em quem ela está depositada. Quando confiamos em Deus, encontramos força para continuar. A fé também nos traz paz. Jesus prometeu uma paz que não depende das circunstâncias. Quando confiamos nele, nosso coração se acalma, mesmo em meio às dificuldades. O quinto princípio é perdoar. Jesus ensinou que perdoar é uma das mais altas demonstrações de força espiritual. Na cruz, mesmo sofrendo, ele pediu perdão por aqueles que o crucificavam. Esse exemplo mostra que o perdão não depende do que o outro fez, mas da nossa decisão de liberar o coração. Perdoar é confiar que Deus é justo e abrir mão da vingança. O perdão também nos liberta. Quando guardamos mágoas, ficamos presos ao sofrimento. Mas quando perdoamos, encontramos paz e leveza. Jesus ensinou que devemos perdoar sempre, sem limites. Isso não significa ignorar o erro, mas escolher não carregar o peso da dor. Além disso, o perdão fortalece nossos relacionamentos e nos ajuda a viver de forma mais saudável emocionalmente. Ele transforma nosso interior e nos aproxima de Deus. O sexto princípio é aceitar a vontade de Deus. Jesus demonstrou isso de forma clara, especialmente no Getsêmani, quando se submeteu ao plano do Pai, mesmo sabendo do sofrimento que enfrentaria. Aceitar a vontade de Deus exige confiança e entrega. Muitas vezes não entendemos o que está acontecendo, mas somos chamados a confiar que Deus tem um propósito maior. Isso também significa abrir mão do controle. Nem sempre nossos planos acontecem como esperamos, mas Deus continua conduzindo nossa vida. Aceitar a vontade de Deus não é passividade, mas fé ativa. É continuar caminhando, mesmo sem entender tudo, confiando que Ele está no controle. Esse princípio nos traz paz e segurança. Quando deixamos de lutar contra as circunstâncias e confiamos em Deus, encontramos verdadeira força. Ao refletirmos sobre esses 6 princípios, confiar em Deus, orar, servir, ter fé, perdoar e aceitar a vontade divina, percebemos que eles formam uma base sólida para uma vida resiliente. Esses ensinamentos não são apenas ideias, mas práticas que transformam nossa maneira de viver. Quando aplicados, eles nos ajudam a enfrentar qualquer situação com mais equilíbrio, esperança e força. A vida sempre terá desafios, mas não precisamos enfrentá-los sozinhos. Ao seguir o exemplo de Jesus, encontramos direção, paz e coragem para continuar. Que possamos colocar esses princípios em prática diariamente, fortalecendo nossa fé e vivendo com mais propósito.